Bom, pessoal, nós finalmente começamos a jogar o The Last of Us Parte 2 e a gente está fazendo esse vídeo para contar um pouquinho melhor para vocês como tem sido as nossas impressões, né, quanto à jogabilidade do game, quanto à história, quais são os sentimentos que nós temos sentido, né, durante o jogo. E sem spoilers, principalmente. Exatamente. Bom, então roda a vinheta e vem conversar com a gente. Bom, para começar a falar do The Last of Us, a gente já gostaria de informar que nós temos outros vídeos no canal falando sobre o jogo. Nós temos um vídeo com spoilers e outro vídeo sem spoilers, que conta um pouquinho também da pirâmide de Maslow e como ela se relaciona com o mundo pós-apocalíptico. Isso, e falar do primeiro jogo, né? Exatamente, do primeiro jogo. E aí agora a gente vai começar falando sobre o segundo jogo, né? Isso. E a ideia aqui é só a gente explanar um pouquinho sobre como tem sido as nossas primeiras impressões, porque a gente ainda não terminou o jogo, a gente jogou algumas horas, Sim, né? A gente tá com 16 horas de jogo, bastante mas coisa. o jogo assim já tá excelente pra gente, a gente Sim. tá assim pirando. Bom, quanto à jogabilidade, a gente tá sentindo que o jogo tá muito mais livre, muito mais fluido. Então você consegue fazer algumas coisas que você não fazia no primeiro. Então você consegue pular, agora você pode se rastejar e vale ressaltar, isso é um ponto bem importante, vai ser bem útil no decorrer do jogo, Sim. né? Quando você joga ele, você tem a impressão, como o Victor, a gente conversando aqui, quando você tá num mundo aberto, né? Isso. Então, ele não é um mundo aberto, ele só te engana. Ele é áreas muito grandes para serem exploradas, mas ele é delimitado. Então, é um jogo de mundo aberto clássico. E você percebe muito da herança do Uncharted 4 ali no The Last of Us Part 2. Sim, mas, como toda liberdade, tem seu preço, então o jogo acaba cobrando, porque às vezes você se sente muito solto, mas tem que tomar cuidado, porque tem algumas cenas que toda essa liberdade, se você sair por aí correndo, por exemplo, você Sim. vai ser pego. Então, Sim. você tem ali aquela liberdade, mas ao mesmo tempo o modo furtivo do jogo é muito mais Sim, utilizado, você tá né? usando você já utilizava o modo furtivo muito no primeiro jogo, nesse você utiliza assim 200% do tempo. Você tem que ser stealth, assim, o jogo inteiro. Você fica com a sensação constante de perigo. Sim. Enquanto o primeiro jogo contava uma jornada da Ellie e do Joel... Uma coisa paternal, né? Sobre Sim. amor, sobre amizade. E muito pesada também. Esse jogo, como disse o criador do jogo, é uma jornada de ódio. É um jogo pesado, a história não é fácil de digerir, não que do primeiro seja, que também é pesadíssima, mas esse jogo, a todo momento, como você joga com a Ellie, ela é a protagonista desse jogo, e você tem ali a sensação de desespero constante. Sim. Ela sempre tá com pressa, ela sempre tá ágil, ela, diferente do Joel, que quando você joga com ele você percebe que ele é um pouco mais troncudo, né? Ele é um pouco mais lento. Sim, no primeiro jogo até a gente pode, não que nem o Bruno falou, né, não que ele seja leve, mas ele tem alguns picos, né, que você se sente Sim. mais tenso. E aí depois ele te dá algumas partes assim que são De mais respiro. leves, um de respiro, aquela coisa ali mais fraternal entre Sim. o Joel e a Ellie, né? Isso, e nesse exatamente. não, assim, você já começa na tensão, até porque ele herda, né, a história do primeiro, né, Sim. que acaba ali num ponto chave. Então ele já começa tenso, já começa com aquela sensação de que, putz, tudo é urgente, tudo é pra ontem. E você também fica com essa sensação, porque o jogo ele é misterioso no começo, né? Isso. Na verdade, até agora ele ainda tá um mistério. Então você fica assim, meu, o que aconteceu? Exatamente. E aí quando você vê, você fica preso de duas formas no game, né? Pela história, porque você quer saber algo que tá acontecendo, e pela jogabilidade. Gente, Sim. tem dia que eu tô sonhando com o jogo, porque Sim. você fica assim, em stealth, você vai na cozinha, já espreitando assim, meu Deus, será que tem algum grupo aqui? Será que tem algum zumbi aqui? Enfim. É porque assim, o The Last of Us, a gente decidiu fazer esse vídeo porque a gente ia fazer só um vídeo fechado falando da nossa análise do jogo. Só que o jogo tá trazendo tantas emoções, tantas ansiedades e muita coisa ali que a gente falou, não, a gente precisa gravar um vídeo. A gente precisa falar aí, né? A gente precisa falar, precisamos falar. Precisamos falar sobre. Sim. E aí, falando um pouquinho sobre o gráfico também do game, né? O Sim. gráfico, assim, teve uma melhora, assim, exponencial, assim, gritante. Sim. O gráfico do primeiro jogo já era muito bom. Já era muito bom, ele foi lançado para PS3 originalmente, quando ele foi né? remasterizado depois Foi pro remasterizado PS4. para PS4. Mas eu acho que ele ainda tá melhor do que o que foi remasterizado, Sem né? dúvida. Assim, gente, a grama, tem umas árvores, assim, que inclusive são essenciais pro modo stealth. Cara, é muito real, você passa por ela, elas vibram, assim, elas Sim. tremem. O farfalhar das folhas, assim, com o As vento. sombras, as luzes. Essas cenas mesmo que a Ellie se esgueira pelas coisas, que ela tem que passar entre a parede, né? Que ela tem que passar Sim. entre algum buraco na parede, ou alguma vão entre portas.
que aproxima ela dela, assim, que parece meio que uma cutscene, ela tem até um termo técnico lá que os diretores do jogo usam, mas enfim, eu não lembro agora. Mas assim, quando aproxima, continua muito real, você fica assim, gente, eu tô assistindo um filme. Sim. Né? E a Ellie, não só a Ellie, mas o jogo todo tá muito realista. Tem momentos assim que você realmente fica na dúvida se aquilo é verdadeiro ou não. E aí, trazendo alguns elementos novos que tem no jogo agora, né? Tem 2 novas criaturas que a gente já tinha, não spoiler, mas a gente já sabia que teriam no game. E a gente ficou esperando, muito ansioso, porque a gente falou, meu, como que deve ser elas? Sim. E assim, as duas vezes que as duas, né, quando apareceram, foram de formas assim, não foi algo tipo, meu Deus, monumental, mas foi assim, muito bem... Trouxe um pouco de trabalho. E foi muito bem encaixado. Sim. Os espreitadores, quando eles aparecem, né? Sim. Gente, a gente ficou muito assustado. A gente tava muito de boa, assim, a gente tava, meu Deus! E teve uma hora no game, agora também isso me lembrou, teve uma hora no game que a gente tava super conversando assim, nossa, isso aqui tá com muito cara de que vai dar merda, nossa, isso aqui vai acontecer alguma coisa. Aí a gente ficou falando, eu falei, não, estamos aqui só andando de carrinho. Daqui a pouco, de carrinho não, de cavalo eu acho, né? A gente só tipo, bom, a gente tomou um puta susto. Sim. Inclusive o jogo faz muito isso com você, né? Sim, você tá lá super de boas, e aí eu confesso que isso acaba depois ficando... Já vira um estímulo condicionado, assim. Você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Sim. Porque toda porta que você abre, você fala, puta, vai acontecer alguma coisa. Sim. Puta, aproximou demais nela, vai dar merda. Sabe o que você lembra um pouco? Lembra um pouquinho o esquema que a Capcom usava no Resident Evil 1 e 2. E o 3 também, que você abriu uma porta, nossa, aí abria aquela telinha e mostrava a porta abrindo e fechando. Aí você já saiu numa sala que tinha um zumbi, assim. Mas confesso que o 2 das coisas tá bem melhor, né? Mas tudo bem que o jogo é antigo, né? Sim, não. Eu achava engraçado isso no Resident Evil 1 e 2. Ele abrindo a porta, ficando tudo escuro. Mas dava muito medo. Eu não sabia o que você encontrava do outro lado. Sim, mas é verdade. Lembra bastante. Mas tá muito mais aperfeiçoado. E aí, falando sobre, né, tem essas 2 novas criaturas que são bem chatinhas. Elas não são tão difíceis, mas elas são bem chatinhas. Inclusive, uma cena excelente com uma delas, que eles fizeram quase como se fosse um boss, né? Sim. E é bem legal, assim, a interação. Ela quebra a parede, você tem que correr. Então ficou... A sensação de perigo tá muito maior, né? Sim, exatamente. E aí, falando sobre o jogo, a gente no primeiro... Quando a gente tinha ali um grupo, né? A gente tinha um grupo ali que era... Os 2 grupos que eram antagonistas entre eles, né? Que era o... 2 grandes grupos, que era a Fedra e os Vagalumes. Que eram os Vagalumes. Nesse a gente também tem 2 grandes grupos. Na verdade, a gente tem mais que 2 grandes grupos, né? A gente tem mais ou menos 4 grandes grupos nesse jogo, né? 4 grandes grupos nesse jogo. Que a gente vai entendendo como eles se moldaram e como eles estão presentes nesse mundo. O jogo agora se passa, são mais ou menos 7 anos depois do primeiro. Então, assim, você tem algumas movimentações desses grupos, tanto da Fedra, dos Vagalumes e dos outros 2 grupos novos que aparecem. São 4 anos depois, não são? É que ele fica indo e voltando no tempo, né? Alguns momentos ele avança. 18, se eu não me engano, 4 anos. Enfim, entre 4 e 7 anos. Porque não sabe se é redondo. Aí, gente... mas assim, ele dá um bom ênfase nesses 2 grupos, por enquanto, pelo menos enquanto pra gente, né? Sim. A gente tá vendo muito falar sobre 2 grupos específicos. Sim. E, assim... eles são muito bons assim, no sentido a forma como eles estão sendo construídos, né? Então a discussão que eles trazem pro game tem total sentido, né, com a temática que o próprio jogo aborda. A gente já falou isso um pouco no primeiro vídeo, sobre essa questão da desestruturação social, e agora nesse segundo game a gente começa a ver uma estruturação social, só que uma estruturação social problemática, né? Sim, para alguns bastante. lados, em outros a gente vê uma estruturação social positiva, que é, por exemplo, Jacksonville. Que é o que você já dá de cara no começo do jogo. Isso. O começo do jogo, o que o Victor estava falando, dessa questão de a gente ficar com essa sensação de perigo constante, logo no comecinho ele te apresenta umas coisas muito tensas, aí depois ele dá uma acalmada e depois ele entra num ritmo frenético que você fica enlouquecido. Sim. E aí, falando nesse ritmo frenético, esse ritmo frenético também está presente nas relações da Ellie com os outros personagens, Sim. né? Ela tem muito mais interações, então tem novos personagens, né? Sim. E aí a gente vai citar alguns aqui que são principais. Por exemplo, o Tommy, que já tinha no primeiro, Sim. ela tem uma relação maior com ele. Sim. A Dina, que é uma personagem excelente, a gente descobriu que a dubladora dela faz Westworld. Aguardem que vai ter vídeo sobre séries da HBO, então já linkando aqui. Sim. E a Abby, que é controversa a personagem, né? Por hora a gente ainda não sabe, pelo menos eu, não sei se eu odeio ela ou se eu acho justificável o que ela fez. Não sei se justificável, mas entendível. É meio confuso, gente, é isso Sim. mesmo. Sentimentos. É. Né? Estamos falando de sentimentos no mundo pós-apocalíptico. Sim. Enfim. E
a gente tem aí também a... que pra mim explorou pouco ainda, né? A Maria, mas que você consegue ver a presença dela ali muito forte no controle ali de Jacksonville. Sim. E como ela consegue coordenar toda essa comunidade. A sociedade, né? E manter ela ali... Nesse jogo a gente vê que onde o Joel foi ficar com a Ellie depois do fim de The Last of Us Part 1, e a gente consegue entender como funciona aquela sociedade, como eles são estruturados, o jogo vai dando pinceladas. Exatamente, e a gente vê como a Maria é importante, né, nesse funcionamento. Bom, e aí o que a gente tem de crítica pra fazer nesse primeiro momento, que a gente tem achado... É uma única crítica, na verdade. E assim, na verdade pra gente não atrapalha o jogo em si. Sim. A gente só acha que pra ele ficar... menos cansativo. Um pouquinho menos cansativo, Você tem muitos momentos da Ellie ali no mundo que a gente consideraria aberto, né? Sim. E às vezes explorando coisas e você tá querendo saber mais sobre a história. Sim. E ali você passa muito tempo, às vezes, explorando. Isso. Mas ao mesmo tempo faz sentido, porque ela tá numa busca sozinha, entre aspas, e depois acompanhada, e aí todas essas confusões ali que rolam, faz sentido você levar um tempo pra desenrolar, né? Porque quando você olha pro jogo, ele te apresenta ele como protagonista e você tem outros personagens que interagem com ela. É claro que se você for um jogador que quer saber tudo que o jogo tem para oferecer, se você quiser explorar todas as casas, para conseguir ver os relatos, ler as cartinhas e encontrar os itens bônus que vão ajudar muito a sua jornada, então é importante a exploração, você começa a entender a complexidade desse jogo. E é muito importante, se você não jogou o primeiro, jogue o primeiro para você conseguir entender a dimensão do que é o segundo jogo. Pra você entender a história, exatamente, a história do jogo e também até a jogabilidade, né? Sim. E realmente isso que o Bruno falou, vai em todos os cantos, gente, explora o game. Sim. Porque assim, teve um lugar que eu fui que era só mato e um carro. Aí eu achei umas coisas, não lembra? Sim. A parte traseira do carro. E teve uma outra vez que eu fui não sei na onde, eu achei uma cartinha dos colecionáveis que a Ellie faz durante o jogo. Isso. Então assim, em todo lugar que parece não ter nada, vai ter alguma coisa, provavelmente. Sim. Ou às vezes não vai ter, só pra fazer uma tiração com sua cara, pra não ficar tão óbvio, né? E fazendo só um comentário, o jogo tem sofrido muito hate na internet. Não entendemos ainda por quê. Porque o jogo, por enquanto, tem sido excelente. Ele está entregando uma experiência que é muito boa. Não é a experiência que nós gostaríamos de ter, porque é uma experiência violenta. Isso, o jogo não é agradável. Exatamente. Mas o jogo é excelente, o jogo é bem feito. E aí o que eu acho muito bacana é isso, o risco que eles correram. Eles não estão fazendo uma história clichê pra agradar as pessoas. Eles estão usando uma história que é desagradável, uma história que faz todo sentido dentro do contexto que ela acontece. E assim, cara, não tem do que reclamar do jogo, tirando esse pequeno ponto, assim. Sim. E é isso que nós achamos, né? Nós achamos o jogo muito bom, o jogo excelente. Inclusive não entendemos, não conseguimos entender como alguém foi capaz de zerar o jogo em um dia. Porque assim, pra gente fica cansativo, porque é uma história, como se fosse um livro um pouco mais complexo. Então pra você absorver todos os detalhes, você não consegue fazer assim de uma vez. Você quer fazer, mas você não consegue, porque uma hora você fica um pouco cansado. Né? Porque você tá jogando, você quer saber o que aquelas pessoas que viveram ali passaram, você quer pegar os itens colecionáveis, você precisa pegar munição, você precisa vasculhar tudo, e principalmente você tá entendendo a jornada da Ellie. Exatamente. O jogo realmente ele é muito cansativo, mas não de maneira ruim, ele é cansativo porque ele te exige muita concentração. Porque ele é muito rico, né? Sim, você... É uma coisa que várias pessoas têm relatado do pessoal que jogou, o Jovem Nerd, o Thiago Romariz, o pessoal do The Enemy e vários outros canais ótimos que tem na internet. Garotas Geek, a Miriam. Sim, a Mikan. A maneira que o jogo te coloca dentro da história. Da mesma maneira que o The Last of Us 1 te coloca dentro da história, você mergulha nela, esse jogo faz a mesma coisa. Exatamente. Então assim, é excelente, recomendamos super. Chega uma hora que você perde essa noção do tempo. Sim. Bom, gente, essas são as nossas primeiras impressões, nós estamos gostando muito do The Last of Us Part 2. Comenta aí se você está jogando também, se você está jogando primeiro, se você está jogando segundo, o que você tem achado, se você já zerou o jogo, só não dá spoiler pra gente, tá bom? E nem pra ninguém. Curte, comenta, compartilha, assina o nosso canal, ativa o sininho aí pra você receber a notificação dos nossos novos vídeos e dá uma forcinha pra gente aí, divulgando o nosso canal, compartilhando aí com seus amigos nos grupos aí do WhatsApp, grupo da família, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo no canal. Muito obrigado.